Fala galera, Diego chegando aqui para falar do duelo envolvendo Chris Weidman, o ex-campeão peso médio do UFC, que retornou ao octógono enfrentando Bruno Blindado, brasileiro, nocauteador, mas que vinha de 2 derrotas, precisava se recuperar, precisava vencer, e nada melhor do que vencer um ex-campeão como o Chris Weidman. Só que na luta a gente viu, de um lado, um cara que traçou uma estratégia perfeita para o duelo, enquanto do outro, um brasileiro perdido na luta, distante, não conseguiu se encontrar em nenhum momento e foi amplamente dominado pelo Chris Weidman. A luta começou com o Weidman sempre andando para frente, jogando jabs, controlando a distância com a mão esquerda, a mão do jab, evitando a aproximação do brasileiro e tentando as quedas, né? Em determinado momento, depois de muito estudo no round inicial, o Chris Weidman conseguiu travar a luta, levou para a grade, pegou as costas do brasileiro, o brasileiro ficou ali na posição de 4 apoios para evitar uma joelhada que pudesse atingi-lo no rosto, e assim ele ficou nessa posição por 3 minutos. O brasileiro sequer tentou sair daquela posição de desvantagem e o Weidman aproveitou para ficar soltando joelhadas ali na perna do brasileiro. Round inicial, claro, para o Chris Weidman. Veio o segundo round, o brasileiro tentou se soltar um pouquinho mais, tentou soltar alguns golpes, algumas combinações, mas o ex-campeão, claramente preparado para esses ataques do brasileiro, conseguiu girar bastante no octógono, não dava chance, não ficava parado na frente do brasileiro para sofrer os golpes, que normalmente o Bruno Blindado, quando ataca, ataca com muita força, muita potência, tem muito poder de nocaute. Então o Weidman foi girando, saindo do raio de ação do brasileiro e soltando muitos jabs. No finalzinho do round, inclusive, a pressão foi do americano, que soltou golpes pesadíssimos ali no brasileiro até o soar do gongo. O segundo round claramente também para o Chris Weidman. Chegou o terceiro round e aí veio um momento polêmico da luta. O brasileiro foi pro tudo ou nada, começou a avançar, né, começou a soltar golpes na braçada, tentando encontrar o rosto do americano. O americano se manteve girando no octógono, manteve a experiência, manteve a estratégia, estava muito focado, mas aí vem um momento derradeiro e polêmico da luta. O Blindado foi para o ataque e, se defendendo dos ataques, o Weidman, com a mão aberta, atingiu o olho do brasileiro claramente e depois atingiu novamente com um raspão com a outra mão. O brasileiro caiu com essa ação do americano, o árbitro não fez qualquer menção de paralisar a luta, o Weidman aproveitou, foi para a marretada, soltou diversos golpes e o árbitro interrompeu a luta, decretando vitória por nocaute técnico de Chris Weidman. Situação polêmica, já havia sido 2 vezes parada a luta por conta de dedadas no olho do brasileiro e o Weidman acabou vencendo a luta numa situação complicada. No meu entender, quem errou principalmente foi o árbitro, que não percebeu que o brasileiro havia sofrido 2 dedadas no rosto, e depois no replay foi muito claro as dedadas, né? Poderia ser dado ali um no contest, mas no fim das contas, mesmo olhando o replay do momento em que o brasileiro foi atingido no olho, os árbitros decidiram em manter o resultado do árbitro principal, declarando vitória de Chris Weidman via nocaute técnico. Chris Weidman volta a vencer no UFC, se reabilita, se recupera de derrota para o Brad Tavares e segue aí sua caminhada dentro da organização aos 39 anos. Foi uma grande luta, uma grande performance do Weidman, ele mereceu vencer, mas uma pena que a vitória tenha vindo da maneira que veio. Eu fico por aqui, tamo junto, os...